Bernardinho, quais são as características essenciais e indispensáveis para um líder? Eu acho que principais características, eu diria, se eu tivesse que abordar e criar ali, adjetivar o líder, seria ético, disciplinado, ele cumpre o que promete, ele sabe ouvir, porque a comunicação é muito importante, saber ouvir é fundamental para poder realmente, porque a comunicação é uma via de duas mãos, dar o exemplo. O exemplo é a base de tudo. Eu acho que essas são as características fundamentais da liderança. O líder certamente tem uma importância fundamental em qualquer tipo de equipe. E eu acho que a base, o pilar sobre o qual se constrói a liderança é a ética. Ou seja, um comportamento do líder tem que ser um comportamento ético, justo, correto. Ele pode ser duro, mas ele tem que ser justo com as pessoas. Isso é a coisa mais importante para que você mantenha uma relação de confiança com o seu time. A coisa mais importante é a única liderança que sustenta através do tempo, a liderança pelo exemplo. Se o líder não der o exemplo, ele não vai sustentar como tal. Portanto, esses são conceitos fundamentais nessa questão da liderança. E o trabalho em equipe, ou seja, o líder está ali para construir times. Por melhor que você seja, ninguém consegue nada sozinho. Os êxitos duradouros e realmente significativos dependem de um time. Um time é formado de equipes que têm objetivos em comum. Mas tão mais importante do que termos objetivos em comum é termos a consciência de que só vamos atingir esses objetivos com a participação de todos, mesmo daqueles que possam parecer menos importantes, porque não há menos importantes. Há atribuições e talentos diversos nesse processo. Cara, nós vemos você aí na TV, né, gritando, correndo ali, né, sofrendo ali com todos os seus jogadores e tudo mais, e trazendo isso para um contexto geral, né, tanto aqui na área de TI ou qualquer outra área. Como deve ser a personalidade, ou a verdadeira personalidade de um líder, né, perante as pessoas? Acho que o líder tem que ser aquilo que ele é. Ele não pode ser artificial. Se ele é um cara mais exigente, né, que, enfim, fala mais alto, quer que seja, ele é o que ele é. Mas as pessoas têm que ver, a autenticidade, a verdade no líder. Ele é ético, ele é o que ele é. Bonzinho, fica uma coisa meio de, ele é bonzinho, mas ele é bonzinho porque ele é uma pessoa de natureza dócil, ou ele é bonzinho porque ele quer ser bonzinho com seus comandados. Eu acho que ser bonzinho apenas para ter a simpatia dos outros, certamente ele vai ser incapaz de liderar esse time. Ele tem que ser aquilo que ele é. E o que é mais importante, se perguntar a essência do líder, ele fala de ética e tal, mas ele é o guardião de valores. Nós podemos negociar o horário do nosso treinamento, do nosso trabalho, o conteúdo eventualmente, mas valores e princípios não são negociáveis. O líder é o guardião de valores. E lembrando sempre que um time e o processo de falência de um time, ele apodrece pela cabeça, ou seja, líderes ruins, líderes fracos e líderes não éticos certamente levarão à falência da instituição. Bernardinho, uma última pergunta aí para a gente fechar com chave de ouro. Qual é a melhor maneira de solucionar conflitos de ego entre os jogadores do time ou entre os colaboradores de uma empresa, né? Quando você tem um grupo ali, um time, como é que você soluciona esses conflitos de ego? O grande rival na formação de um time são egos e vaidade fora de controle. Quando o cara começa a achar que ele é o cara, que ele não precisa dos outros, que ele independe dos outros, certamente aí você começa a esfacelar o seu time e os resultados de alto impacto, de duração longa, não vão acontecer, porque dependem de um time. Como lidar com isso? Eu diria que essas pessoas que acreditam que não precisam dos outros e que são muito individualistas, precisam ser cobradas ao extremo, para entenderem que não vão conseguir entregar sozinho, que vão ter que pedir ajuda para os outros. É muito interessante, eu já vi alguns processos de seleção de grandes atletas, mas mais do que isso, na área militar, onde aqueles que resistem são aqueles que pedem ajuda, porque darão ajuda aos seus companheiros no momento de dificuldade e, ao estarem em dificuldade, porque passarão por dificuldade, serão submetidos a isso, eles receberão ajuda dos outros. São formas, na instituição militar, de você selecionar as pessoas que se demonstram ser bons jogadores de time, team players, como se fala, ou seja, jogadores que realmente, pessoas que entendem a importância do time e querem fazer parte de um time. Então, é muito importante que nós estejamos permanentemente monitorando o nível do ego, da vaidade das pessoas, para que isso não atrapalhe a construção de um time vencedor. Bernardinho, pessoal. Bernardo, muito obrigado pela oportunidade que você tem dado aí a nós de responder as nossas perguntas. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.